Claro, com costas a gente trabalha bastante, né, do antebraço, bíceps também trabalha bastante antebraço, com certeza o trapézio também, né, remada alta trabalha muito o antebraço. E aí a pergunta que eu recebo de muitos alunos meus da consultoria, que inclusive sexta-feira que vem, dia 10 de fevereiro, às 6 horas da tarde, vai ter promoção da minha consultoria, mais informações aqui embaixo. Os alunos acabam perguntando, né? Eu preciso treinar mesmo antebraço de forma isolada? Mulher precisa treinar antebraço? Então, vamos trocar uma ideia sobre isso, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque realmente é fato que nós trabalhamos, né, a musculatura aqui do antebraço completa em vários grupamentos musculares, como a gente falou. Porém, o que a gente tem que lembrar é qual que é o objetivo, né? Aqui eu vou trazer uma reflexão, que até já fiz um vídeo sobre isso no canal, né? Lembra de procurar dentro do Twin Mais Tempo quando você tiver qualquer dúvida, que é: poxa, sei lá, já corro, já ando de bicicleta, preciso treinar a perna, não é? Então, qual que é o objetivo, o seu objetivo e o objetivo do treinamento? Porque o antebraço vai cair na mesma coisa aqui, e vocês vão entender por quê. Vamos assumir que eu estou trabalhando com uma pessoa, né, com um aluno da consultoria, que ele não tem um objetivo de hipertrofia, não tem um objetivo. E aí ele está fazendo parte superior ali, mais para uma manutenção, para ter uma força, uma mobilidade, né, ao longo da vida. E aí ele faz uma corrida, ele faz alguma coisa nesse sentido, uma bicicleta, joga um futebol, e ele exercita muito bem os membros inferiores, né? Essa pessoa poderia ficar assim sem treinar a perna, porque ela não tem mais um efeito estético, ela não precisa de um efeito funcional, porque vamos tentar entender que ela esteja bem motoramente e sem riscos de lesão, né? Porque eu poderia usar a musculação não só para hipertrofia, não só para força, não só para visual, mas às vezes para equilibrar alguma força, corrigir algo nesse sentido para que gere mais segurança articular, até mesmo muscular, para que ela tenha mais longevidade, né, nessa atividade física. Mas vamos assumir que não. Então daria sim, tá? O grande lance é que a maioria que faz musculação acaba ficando mais forte em cima e com isso vai ficando esteticamente muito feio, né? Ter os membros inferiores pequenos. Pequenos, obviamente, comparados aos superiores que estão hipertrofiando. E aí nós vamos voltar agora pro antebraço. Eu preciso então fazer um treino de antebraço? Qual que é o teu objetivo? É estético, beleza. Quando você está fazendo, por exemplo, uma rosca direta, né? Qualquer exercício de rosca, de bíceps, dorsais, o próprio trapézio, você está recrutando o antebraço, mas muito mais de uma maneira isométrica, tá? Eu até comentei disso lá no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, que a isometria ela não gera hipertrofia. Sim, nós temos um estudo lá que pegou gente que estava extremamente descondicionada e teve hipertrofia mínima com isometria. Beleza, mas a gente não está discutindo aqui mínima, né? A gente está discutindo máxima. A gente não está discutindo aqui uma pessoa idosa, sarcopênica, a gente está discutindo um cara que treina e quer aumentar, né, a sua musculatura. Então, normalmente o antebraço, ele precisa de um estímulo que tenha movimento, para que você tenha mais hipertrofia. Ah, Leandro, mas eu conheço um atleta, sei lá, o Vitor Boff, né, que é um atleta open maravilhoso, meu amigo, gente fina. Boff, um abraço para você, querido. E ele só foi começar a treinar antebraço agora, né? Praticamente a carreira dele toda ele não treinou e o antebraço dele era gigante. Sim, mas a gente está falando de caras de aberração genética muito alta e que pode ser que, tá? Pode ser que ele já tinha uma genética muito boa de antebraço, que simplesmente uma isometria já era o suficiente para deixar condizente ao resto do corpo dele. Mas mesmo ele, recentemente, né, agora ele treina antebraço, ou pelo menos estava treinando pelo que ele me falou. Então, ou falou num Monstercast, eu já nem sei mais se falou para mim ou falou num podcast, que eu assisto, né, todos os Monstercasts da vida. Então, é uma situação muito diferente, tá? Via de regra, né? Os seus alunos da consultoria, Leandro, treinam antebraço? Sim, todos, basicamente todos. Por quê? Lembra disso, tá, pessoal? Quando você treina de uma maneira isométrica, você está fazendo um fortalecimento, sim, que para a função motora, maravilha. Provavelmente já vai estar muito bom. O cara que treina costas pesadas, ele não vai ter problema para segurar o garfo para comer, concorda comigo? Agora, em termos de hipertrofia, de dar um desenho, uma maturidade, uma densidade, não tem jeito, precisa treinar antebraço sim, tá? Mulheres. Então, a mulher já costuma ser um pouquinho mais diferente, porque ela é um pouco mais modesta quando a gente vai falar de membros superiores, né? Inclusive eu recebo caixinha de perguntas lá no Instagram, que eu abro todo dia. Leandro, você acha que eu preciso treinar antebraço? Sou mulher, eu não ligo para superior. Então, você vê que é uma coisa assim, não ligo muito. Na verdade elas ligam, é que elas não sabem o quanto que vai ficar bonito, né? Fazendo um exercício condizente com a estética que elas almejam, que normalmente é uma estética mais feminina, que é mais slim na parte superior. O pessoal acha que vai
peguei um halter e fiquei gigante. Não, não é assim, né? Você vai dar tônus primeiro. Se você quiser só manter o tônus, a gente para por aí e entra numa manutenção desse tônus, não precisa necessariamente ter hipertrofia. Então, o antebraço para mulher, às vezes dá para evitar, né? Já treina costas bem, bíceps bem, trapézio ok, então já pega ali legal, já fica condizente com o braço e beleza. Mulheres que querem avantajar um pouco mais, ou que às vezes tem uma deficiência, né? Você percebe que o antebraço é muito magrinho, tá ficando para trás, aí dá para fazer uma inserção. Se eu fosse falar aqui das minhas alunas da consultoria, acho que mais da metade treina antebraço, né? Mas tem várias que não, porque não tem realmente necessidade. E aí agora eu vou deixar a indicação então aqui, né, de treino de antebraço completo, para que vocês consigam visualizar melhor como que seria esse treino, né? Eu faço um exercício só, qual é o movimento, devo fazer extensão, devo fazer flexão, poderia fazer uma flexão unar radial, radial unar? Ok, acho que não tem necessidade, a menos que você seja um lançador de dardos, não é mesmo? Esse movimento aqui você não usa muito, mas dá uma conferidinha neste vídeo aqui.